Estamos de volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre um tema que tem sido mais polêmico do que deveria, ou talvez até a sua polêmica o fortaleça. Eu falo sobre as políticas de cotas, eu falo sobre a Universidade Federal de Alagoas, que é pioneira nesse tipo de política, sempre teve uma observação muito clara da necessidade da implementação de cotas na instituição, de modo que isso tudo pelo Brasil afora vem acontecendo e vem acontecendo também os problemas naqueles que burlam as cotas, aqueles que tentam driblar as condições para que essas cotas existam, para que elas funcionem. E será mesmo que funciona? A gente vai conversar um pouco mais sobre essas políticas aqui, porque já está na linha o professor de História, coordenador do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Alagoas, o professor Danilo Luiz Marques, a quem a gente agradece, viu, professor, por estar conosco, pela colaboração que será aqui prestada. Um bom dia, professor Danilo. Muito bom dia, a gente que agradece o convite e estamos sempre à disposição para conversar sobre esse tema muito importante para promover a igualdade racial e combater o racismo no Brasil. Bem, professor Danilo, a gente poderia começar dizendo o que vem a ser de fato essa política de cotas e o porquê da necessidade dessa política nas instituições de ensino superior do país? Ótimo. Bem rapidamente, né, a política de cotas, ela garante uma reserva de vagas dentro do número total de vagas destinadas aos estudantes, né, aos candidatos que tentam ingressar para a Universidade Federal de Alagoas, aqui no caso, né, e atualmente, a partir da lei de cotas de 2012, a reserva de cotas ela é de 50% do total de vagas. E dentro desses 50%, a gente tem uma divisão de 8 demandas que contempla indígenas, quilombolas, PCDs, que são as pessoas com deficiência, negros, que são os pretos e pardos, e também a demanda social, que são estudantes advindos de escolas públicas que não entram na cota racial, que seriam pretos, pardos ou indígenas. Quais são os elementos fundamentais e que compõem as cotas? Nós temos cotas apenas de raça, essas cotas elas são combinadas com outros critérios do tipo estudar em escola pública. Quais são os critérios, quais são as cotas que a gente tem hoje, por exemplo, na Universidade Federal de Alagoas? Exato. A gente, em 2023, está completando 20 anos do Programa de Ação Afirmativa da UFAL. Foi aprovado em 2003 no nosso Conselho Universitário e tornou a UFAL a terceira universidade do país a adotar a política de cotas, ao lado da Universidade de Brasília e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Lá atrás, a cota era destinada para pessoas negras advindas de escolas públicas. Hoje, o mecanismo e a avaliação possibilitou um melhor entendimento dessa política de ação afirmativa que visa a reparação histórica de povos historicamente marginalizados da sociedade. E hoje a gente tem, portanto, cotas destinadas a indígenas, quilombolas, negros, pretos e pardos e todos advindos de escola pública. A gente também tem a cota não PPI, que são estudantes de escola pública que têm ali até um salário mínimo e meio de renda familiar, que também podem concorrer. Um ponto importante é que o estudante ele só tem direito a ingressar pelo sistema de cotas se ele fizer os 3 anos do ensino médio em escola pública. Bem, então professor, a cota ela é social e racial. Ela não é apenas uma cota racial. Não basta cumprir os critérios raciais. Ele precisa, e ela também, eles precisam cumprir critérios que são objetivos, não é, professor? A gente parece não ter muita subjetividade nessa descrição do elenco de critérios que precisam ser preenchidos. Exato. Hoje em dia, a gente
tem alguns mecanismos, né, para garantir que essa política seja destinada efetivamente ao sujeito de direito delas. Então, quando o candidato ele é indígena ou quilombola, ele precisa apresentar uma documentação do seu pertencimento étnico, que pode ser emitido pela Fundação Palmares, pela FUNAI, ou também por lideranças das suas comunidades. No caso do estudante de escola pública, que ele não entra na cota racial, apenas social, é necessária a comprovação da renda e o histórico escolar em escola pública. Já os candidatos que são negros, pretos e pardos de escola pública, eles passam pelo procedimento de heteroidentificação, que é quando uma banca avalia se o candidato possui fenótipos de uma pessoa negra, seja preta ou parda. Porque esse mecanismo, ele diminui bastante o número de fraudes que a gente acompanhou aí nos últimos 10 anos, né, de pessoas que tentavam entrar nos cursos mais variados, se declarando negro, e quando a gente olhar para a pessoa, ela não possuía um fenótipo que o caracterizasse ou era lido socialmente como uma pessoa negra, né? Então a gente avançou bastante nesses critérios e a Universidade Federal de Alagoas é uma das mais atuantes no Brasil no quesito das heteroidentificações. Agora, professor, eu gostaria de compreender um pouco melhor como é a formação dessa banca, quantas pessoas compõem, como é a escolha das pessoas que formam essa banca e, naturalmente, os critérios subjetivos, né? A capacidade e os cursos que cada um que compõe essa banca deve ter para poder fazer essas avaliações, doutor? Todos os membros da banca, eles participam de uma formação e todos precisam participar dessa formação inicial e de formação continuada sobre o debate étnico-racial. E podem compor a banca servidores da Universidade Federal de Alagoas, de outras instituições, estudantes, membros da sociedade civil, né? Então é uma banca diversa que também é composta por homens e mulheres, pessoas negras e pessoas brancas. Nos concursos públicos, para servidor, docente, a gente institui uma banca de 5 pessoas, e dentro dessas 5 pessoas precisa ter homens, mulheres, pessoas negras, pessoas brancas. E nas bancas do SISU, que é o sistema para o acesso das graduações, né, o antigo vestibular, essas bancas são de 3 pessoas e sempre tem que ter o critério da diversidade nelas. E nessas bancas a gente analisa. Tem alguns candidatos que a gente não tem dúvida. Eles têm o cabelo crespo, a pele retinta, o nariz largo, os lábios grossos, que são características fenotípicas de pessoas negras. Alguns candidatos suscitam dúvidas, que é o que a gente entende pelo IBGE como pessoas pardas. Caso a banca tenha uma dúvida se esse candidato pertence ou não, a banca entende, e é uma recomendação nacional, que na dúvida é pró-candidato. Né? Se o candidato se autodeclarou e você está em dúvida se ele é ou não uma pessoa negra, é sempre pró-candidato. Então a gente reconhece ele respeitando a sua autodeclaração. O principal objetivo da banca, por exemplo, é casos de pessoas de olhos azuis, pele clara, cabelos loiros, que eventualmente se declarem negro para entrar no curso de medicina, por exemplo, né? Então a banca ela tem tido uma formação continuada, a gente tem inclusive participado de eventos fora de Alagoas, um debate nacional junto à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, para ir ajustando essas questões e ser um mecanismo fundamental para que as pessoas que são sujeitas de direito dessa política possam de fato desfrutar da reserva de vagas via as cotas socio-raciais. Professor, essa é uma análise, e a análise, uma vez emitindo aí um laudo, uma conclusão, ela é definitiva ou isso é passível de uma reconsideração, por exemplo, a observação dos pais dessa pessoa, dos avós dessa pessoa, isso pode, mesmo não apresentando os traços, fenótipos a que deveria se referir, isso pode ser passível de uma reconsideração?
candidato, caso não seja reconhecido pela banca, ele, pelo edital, tem o direito de entrar com o recurso. E no recurso ele vai lá alegar em sua defesa. Muitos falam dos pais, dos avós, e o que a gente faz? A gente monta uma segunda banca com pessoas que não participaram da primeira, pessoas diferentes, para analisar essas características fenótipicas. Então, muitos dos casos, né, a gente reconhece no recurso, por exemplo. E em outros casos, o não reconhecimento permanece. E alguns candidatos tentam a primeira vez, tentam a segunda, né, e depois eles têm o direito de entrar com outras vias jurídicas para garantir a sua vaga, caso sinta-se no direito dela. Então é muito importante dizer que se o candidato ele não for reconhecido na primeira, ele tem todo o direito para passar por uma segunda banca. Isso, todo o edital da Universidade Federal de Alagoas, ele permite isso. E aí a gente sempre analisa com bastante atenção, com calma, os recursos, né? Sempre levando em consideração o direito daquele candidato que está concorrendo à vaga. Então a gente tem um procedimento que acontece durante todo o ano. No SISU, que é o ingresso da graduação, a gente já chegou a analisar 3.000 candidatos por ano, né? Então um trabalho muito sério que envolve uma série de pessoas dentro da Universidade Federal de Alagoas, e a gente sempre cumpre o rito, o que está previsto tanto na legislação e nas recomendações nacionais. A pergunta aqui do nosso ouvinte, professor, é a seguinte: ele é negro com deficiência visual, ou seja, é cego, não há qualquer resquício de visão, e ele pergunta se ele concorre nas duas condições, por ser pessoa com deficiência e por ser negro, ou ele vai ter que optar quando se referir aí ao edital? Ele opta, só que ele não sai de uma demanda, né? Então, por exemplo, se ele optar pelo PCD, ele precisa observar a porcentagem de vagas destinadas à pessoa com PCD. A porcentagem de vagas para pessoas negras é um pouco maior da porcentagem de vagas para PCD. Então, nisso, ele precisa entender qual mecanismo seria mais interessante a partir do seu desempenho na prova, né, entrar. Então, muitos candidatos PCDs, eles optam pela demanda da cota racial, né? E esse candidato também passa pelo procedimento de heteroidentificação. Se ele optar pelo PCD, aí é um outro tipo de banca junto ao núcleo de acessibilidade, que são aqueles laudos médicos e etc. Né? Então ele pode optar ou por PCD ou pela cota racial, só que mesmo que ele não passe em nenhuma dessas bancas, ele não perde o direito de concorrer à ampla concorrência. Nenhum candidato que opta pelas cotas, ele sai da concorrência de ampla concorrência. Isso é muito importante dizer, e essa pergunta foi muito importante, porque muitos têm dúvida, né? Se eu optar pelas cotas, eu não vou ter direito a entrar pela ampla? Tem direito sim. O candidato que opta pelas cotas, ele não sai da concorrência geral. Aí ele pode ser classificado na ampla concorrência ou entrar pelas cotas. Isso é garantido por uma lei federal. Bem, professor, quero aproveitar aqui para que o senhor fale um pouco sobre o NEAB, né? O que é que vem a ser o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas da Universidade Federal de Alagoas e como é que é a vida, né, desses cotistas, uma vez superada aí todas essas barreiras, essas questões que são necessárias. Infelizmente, muita gente tenta burlar o sistema, professor. O núcleo, ele tem 43 anos, né? Ele foi criado em 1980 para desenvolver estudos e pesquisas para o tombamento da Serra da Barriga e também para fazer ali uma atividade dentro da Universidade Federal de Alagoas sobre as questões étnico-raciais. Então, historicamente, a gente teve participação de nomes históricos do movimento negro brasileiro, e aqui eu destacaria a importância do professor Zé Vitor Araújo, que foi coordenador do curso durante muito tempo, professor José Santana, professora Clara Suassuna, Lígia Ferreira recentemente, e hoje o NEAB está presente nos 4 campos da UFAL, Arapiraca, Seca, Maceió e Tamiro Gouveia, com um coletivo de 8
servidores e estudantes, e a gente visa, e objetiva, dentro do nosso trabalho, auxiliar a Universidade Federal de Alagoas no cumprimento das ações afirmativas, né, dentro do seu programa de ação afirmativa, e a gente também desenvolve a política de extensão e pesquisa também. Então a gente tem atualmente realizado estudos sobre a capoeira em Alagoas, sobre os povos indígenas, quilombolas, sobre a situação da mulher negra, e auxiliando também aos estudantes cotistas a serem acolhidos pela universidade, fazendo formações de palestras, cursos, aulas de campus, visitas à Serra da Barriga, centros históricos do estado, e também a gente tem espaços nos campos com computadores, mesas, onde esses estudantes eles podem utilizar para estudar, para usar a nossa biblioteca, e a gente também auxilia esse estudante a política de assistência estudantil que ele tem direito. Você pode concorrer a uma bolsa de permanência, você tem direito à residência universitária. Então, nosso objetivo é trabalhar o tripé da universidade, de ensino, pesquisa e extensão, sempre focado nessa política étnico-racial e no programa de ação afirmativa que a gente possui há 20 anos. Professor, esses cotistas, essa é uma segunda pergunta aqui do nosso ouvinte, eles têm um acompanhamento após ingressar na Universidade Federal de Alagoas, a estudos que acompanham a vida pós-ENEM, pós-passagem na banca e o ingresso definitivo aí nos estudos? A gente tem um projeto atual que é um monitoramento, né, de quantos entram, quantos conseguem se formar no tempo previsto, né, e a gente também tem fazendo a medição do número da evasão. E nos últimos 3 anos, a gente teve muito problema por conta da pandemia, né? Então, muitos estudantes nesse ensino remoto optaram por trancar o curso justamente por conta de todo o problema de acesso à internet, equipamentos eletrônicos. A gente tem hoje, por exemplo, 318 indígenas matriculados, quase 500 quilombolas, e muitos deles moram em zonas rurais e que dificultou muito o acesso. Então, hoje a gente tem olhado com calma esses índices para pensar uma política focalizada para a melhoria desses estudantes. Então, a gente também, além do NEABI, a gente tem a Pró-Reitoria de Estudantil, a gente tem psicólogos, assistentes sociais e servidores, né, que fazem essa análise e também lançam os editais de cadastro desses estudantes em algum problema nosso, como de bolsa permanência, como de auxílio alimentação, auxílio moradia e também auxílio saúde. Muito bem, professor Danilo, a nossa gratidão pelas informações. Um excelente dia para o senhor. A gente que agradece e está sempre à disposição. Bom dia a todos e todas. Olha, professor Danilo Luiz Marques é professor de História e é coordenador do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Alagoas.